Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram, por acaso, alguma experiência de passar a noite em claro? Acho difícil quem não, né? Mas Já, sabe, assim, com alguma coisa que aconteceu e você ficou muito angustiada e aquilo roubou o teu sono, sabe? Você não conseguiu pregar o olho porque aquilo estava ali constantemente roubando a sua paz, te trazendo medo, te trazendo ansiedade. E foi uma luta, né? Como que foi essa experiência para vocês? Vocês não precisam falar para mim agora, né? Claro, se alguém quiser falar, esse momento tá aberto. Mas, de fato, né, tenta lembrar como é que foi esse momento, lembrar como que Deus depois te trouxe esse consolo. Mas eu quero, tentar trazer vocês, né, para esse momento que vocês passaram, porque foi algo semelhante que Jacó passou. Né. Hoje a gente vai falar especialmente da angústia de Jacó, da luta que ele teve com o anjo, né, com esse homem misterioso. E aí, para a gente chegar aí nesse, eh, ápice que vai ser o nosso estudo, a gente vai voltar um pouquinho e entender por que que Jacó estava tão angustiado naquele momento. O que estava passando no coração dele? Por quê? O que que aconteceu? Vamos tentar lembrar? Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Opa, tá. Então, vamos lembrar, Jacó, estudo passado nós vimos ele saindo, né, se despedindo de Labão. Primeiro sai fugitivo, né? Que situação, com toda a família, eh, seus animais. E aí Deus ele cuida de toda aquela situação, traz uma reconciliação para Labão também, né. E aí depois ele segue o seu caminho. Só que quando ele vai seguir o seu caminho, o Senhor falou para ele fazer o quê? Volta para sua terra. Só que tinha um problema dele seguir essa obediência, essa ordem do Senhor. Como que ele ia voltar para a terra dele se o irmão dele estava lá? E lembra, gente, que ele tinha fugido da terra dele. Vocês lembram que ele tinha fugido porque ele tinha, traído o irmão, enganado o pai, né? E ele estava prometido de morte, então ele fugiu. Já tinha se passado uns 14 para uns 20 anos, né? De todo esse conflito, mas ele nunca mais tinha ouvido falar do irmão dele. Então, o que que ele ia esperar lá? Ele esperava o mesmo espírito de quando ele saiu. Se o meu irmão me encontrar, ele vai me matar. Só que Deus estava mandando ele voltar. Então agora ele precisava confiar. Confiança que ele não teve quando ele foi mais jovem, né. Tanto que ele teve todo esse problema, porque ele quis dar um jeitinho, justamente porque ele não confiou na provisão de Deus. Então o que que acontece nesse momento? Ele: "Ok, Senhor, eu vou seguir em obediência", e ele volta. Só que esse processo de voltar é difícil para Jacó. E a gente vai ver no primeiro capítulo do nosso estudo, nos primeiros versos, né, no capítulo 32, a Bíblia fala que Jacó foi no seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar de Manaim. Olha que tremendo, Deus confirmando que os exércitos do céu estavam ali para lutar com ele, para lutar aquela batalha por ele. Então, você vê como que Deus, ele vai dando a segurança que Jacó precisa para ele seguir em obediência, né? Você vê que Deus, ele pede obediência, mas ele dá o suporte emocional também, o espiritual, emocional, para que aquela obediência seja feita. Ele não vai pedir para você algo que é mais do que você pode suportar. Então, olha a graça e o cuidado de Deus, né. Fico imaginando que visão, que privilégio de Jacó, poder ver um exército de anjos
Gente, meu sonho é ver anjo, né? Eu já falei pra vocês algumas vezes aqui. Eu sei que é de algumas de vocês. Espero que algum dia a gente possa ver um anjo do Senhor, né? Sentir só um pedacinho aqui do que Jacó teve. A palavra de Deus vai falando, então, né, que nos versos 4 e 5, e ele lhes ordenou, dizendo, assim. Ah, perdão, desculpa, eu fui emendando aqui, ó, o outro verso. Ele tem esse momento que vê o exército, né, do Senhor. E aí ele dá uma ordem, porque ele tá voltando pra terra dele, vai ter o irmão dele, Esaú lá. Ele chama os servos dele e ele decide fazer assim: bom, eu vou mandar pro meu irmão alguns presentes, né? Antes de eu chegar. Então, assim, ele vai anunciando a chegada dele e preparando o caminho também. Então, é sobre isso que esse verso vai falar, tá bem? Então, aqui sim, Jacó tá falando para os servos dele: olha, assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó diz assim: eu habitei como um peregrino com Labão. E fiquei lá até agora, que eu tenho bois e jumentos e rebanhos, servos e servas. E eu enviei para dizer ao meu senhor que eu encontre graça aos seus olhos. Gente, olha a mudança, né, no caráter de Jacó após esses anos. Então, naquele momento antes, né, dele fugir, no momento que ele engana o pai dele, que trai o irmão dele, ele pega a força que pertencia ao irmão dele, para que o irmão dele então ficasse como servo, né? A gente sabe que ele estava preocupado com essa primogenitura no quesito espiritual, mas ele, né, ele rouba a supremacia. Mas aqui, após todos esses anos, né, depois de toda a paulada que a vida deu, ele vai chamar os servos dele, mas ele vai se referir ao irmão dele como o Senhor. Então, meu Senhor, eu sou seu servo. Olha a posição de humildade que ele se coloca diante do irmão dele. Ele fala, né, mais de uma vez, ó, fala assim, ó, que o servo Jacó, né, para dizer para o meu Senhor. Então, olha a mudança de humildade, a mudança de caráter que acontece na vida de Jacó, tá bem? A palavra aqui nesse verso que eu quero chamar a atenção para vocês também, especialmente é para as últimas palavras, que fala assim: para que eu encontre graça aos seus olhos. A palavra no original usada para definir isso aqui, ela tem como significado de um dom imerecido, um favor imerecido. Então ele está esperando do irmão que o aceite mesmo ele não merecendo. Então é o sentido dessas palavras, graça aos seus olhos. Então que eu espero que eu encontre graça aos olhos do meu irmão, né? Então olha que profundo, um dom imerecido, de fato ele não merecia, né? Olha o que ele tinha feito pro irmão dele, mas ele tinha essa esperança. Então aqui eu coloquei uma imagem dos anjos. É claro, o que que vai acontecer? A Bíblia vai nos contar que ele manda, né? Então ele faz a parte dele. Tudo que cabia para ele fazer, ele fazia, para preparar o caminho para estar bem com o irmão dele. O que era possível, ele fez. Isso ensina pra gente também, em questão de reconciliação. Se você tem uma diferença com alguém, faça o que tiver ao teu alcance e deixa que o impossível, aquilo que tá fora, né, da tua alçada, deixa para o Senhor fazer. Mas claro, busque ao Senhor para corrigir essa relação que foi quebrada, né? E Jacó ele faz isso. Então tá. Então aí agora o capítulo 33, ele vai falar exatamente desse momento que Jacó enviou os presentes, só que quando os servos deles volta, fala assim: "Olha, a gente foi e seu irmão Esaú, ele tá com 400 homens". Gente, quando ele ouviu isso, a Bíblia fala que ele ficou temorizado
e muito angustiado, né? Dependendo da tradução. Amedrontado e muito angustiado. Gente, aquilo ali tomou conta do coração dele. Ele falou: meu irmão vai me matar. Eu não tenho como competir com isso. O que que eu vou fazer? E aí, né, nessa angústia e nessa caminhada, porque ele não podia voltar, não podia voltar. Ele, como que ele ia pra frente? Ele tinha que ir pra frente, não tinha o que fazer, gente. Sabe aquele ditado? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Era essa situação que Jacó estava enfrentando naquele momento. Então, ele só tem uma saída: se prostrar diante de Deus, clamando auxílio divino. Então, a palavra de Deus vai nos falar que Jacó, então, ele vai diante do Senhor. Lembra que a gente acabou de ler ali que ele busca de Esaú graça aos olhos do irmão? Graça aos seus olhos. Eu falei para vocês que era um dom imerecido. Da mesma forma, ele vai buscar ao Pai do céu essa graça. Graça aos olhos do Senhor. Esse dom imerecido. Ele não merecia ser salvo daquela situação. Ele era totalmente culpado. Ele merecia morrer, ele merecia pagar o preço do pecado dele. Mas ele estava arrependido. Ele se arrependeu genuinamente daquele pecado. E ele clama, não só graça aos olhos do irmão dele, mas graça aos olhos do Senhor. E diz que o pedido de oração que ele faz é o seguinte, tá no verso 9 ao 12. Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: torna a tua terra e a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor das tuas misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado para o teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora eu me tornei dois bandos, né? Porque ele divide os bandos para tentar ter uma estratégia. Porque se ele atacasse por um lado, pelo menos o outro escaparia. E aí a palavra de Deus continua falando assim: livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não me venha e me fira. E a mãe com os filhos. E tu dissestes: eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. Então ele clama a misericórdia do Senhor e ele faz o quê? Ele reclama a promessa divina. Mais uma coisa para a gente lembrar em oração, gente: reclamar as promessas divinas. A gente tem que começar a lembrar as promessas do Senhor sobre cada tema, ter um caderninho, escrever e quando for orar, reclamar essas promessas. Gente, tem um livro que é muito bom, eu recomendo, que se chama O Poder da Esposa que Ora, mas também tem da Mãe que Ora, tem, né, várias categorias. E é muito lindo porque na oração ela clama, né, as promessas da Bíblia. E você vê, gente, foi uma experiência maravilhosa. Toda oração que eu fazia, o meu esposo chegava em casa e ele começava a comentar algumas coisas do que eu tinha falado na oração. Foi muito assim, a experiência do livro inteiro. Eu via respondendo, sabe, muito claro no meu esposo. E assim, eu louvo ao Senhor. Então, para mim foi uma forma de me fortalecer no sentido da gente clamar as promessas divinas, usando as escrituras, tá? Então, por isso a gente tem que memorizar. Bom, então ele faz essa oração. Gente, e olha só, a palavra de Deus então segue dizendo. Deixa eu só ver aqui no meu. Vocês estão com o PDF? Eu mandei o PDF para vocês. A palavra de Deus continua falando assim, que naquela noite, então, ele tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, não era pouca gente, e passou o vale de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só. Então ele manda a família dele atravessar e ele fica. E aí, e ali lutou
com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: Deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele lhe disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E ele disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus, né? Ou lutastes com Deus, dependendo da tradução. E com homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dize-me, rogo-te teu nome. E ele disse: Por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel. Por quê? Pois eu tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. Gente, que tremendo esse texto, essa parte. Então, vamos lá. Ele separa, manda a família dele e ele fica. Ele fica ali em vigília, ele fica em oração. E diz que ele tá em oração. Então, imagina, ele estava angustiado, ele ouviu que o irmão dele estava com 400 homens. Lembra que ele ficou amedrontado e angustiado? Então, esse é o sentimento do coração dele. Ele manda a família dele para frente, ele fica sozinho em oração. Ele passa a noite inteira orando. E naquela oração que a gente acabou de ler, ele sente que alguém toca ele. E eu fico pensando que certamente o propósito não era lutar com Jacó. Não era lutar com ele. Só que no primeiro tocar, no primeiro perceber daquela presença, num primeiro momento ele não identifica quem que é. E ele pensa que é alguém que vai tentar tirar a vida dele. Gente, esse homem ele dá tudo de si. Isso que dá pra gente entender, porque ele fica até o raiar do dia. Não era com qualquer um que ele estava lutando. E diz que até o raiar do dia ele lutando e tava dando tudo de si. Até que foi nesse momento, né? Que este ser, ele falou: Deixa-me ir, já raiou o dia, eu tenho que ir. Ele fala: Não, eu não te deixarei ir se você não me abençoar. Ele luta com Deus. Ali, ele já tinha identificado quem que era aquele ser misterioso, com que ele tinha passado a noite inteira lutando. O Senhor tinha ido ali pessoalmente para confortar o coração dele. E a angústia foi tanta que ele não tinha discernido, mas quando ele discerne, ele se agarra com tudo que ele tem, toda a força, mesmo machucado, porque ele é tocado na coxa. Olha só, um toque. E leve, muito leve, tá? E com aquela dor profunda que ele estava sentindo. Talvez mascarada pela dor do coração dele, ele não larga da perna, e ele clama a bênção de Deus, e ele recebe. E ele recebe a bênção, porque ele estava totalmente arrependido. E aqui a gente tem como a aprovação de Deus, né? Como a prova desse aceitar do arrependimento de Jacó, que o nome dele é mudado. Então, Jacó, ele tem esse significado de suplantador, né? Aquele que vai roubar, pegar do outro. E agora o nome dele passa a ser Israel. Então o Senhor está falando aqui, olha, você está perdoado, você não, até o seu nome muda. O nome dele, que remetia ao pecado dele, foi completamente mudado. E aqui eu pergunto para vocês, com quem que Jacó lutou? Com quem que Jacó lutou, gente? A palavra de Deus fala que Jacó chamou aquele lugar de Peniel porque ele viu Deus face a face e a vida dele foi preservada. Ele entendeu que ele estava lutando com Deus. Foi o próprio Deus que se manifestou ali e lutou com Jacó. Lembra que eu falei para vocês, né? Eu sempre bato nessa tecla. Gente, teofania.
Quando Deus ele se manifesta de maneira velada, porque se tivesse manifestado em toda a sua glória, todo o poder, ele não teria resistido. Mas mesmo na sua forma velada, por que que Jacó ele não morreu? Por que que Jacó ele fala assim, ó, tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Por que que a vida dele foi preservada? Já parou para pensar? Gente, o pecado ele não subsiste na presença do Senhor. Ele não vai existir na presença do Senhor. Por isso que quando a gente for ao céu, nós teremos sido transformados, glorificados, né? E temos que ter tido todos os pecados confessados para passar por esse processo. Porque se tiver algum pecado em mim, não resistiria na presença do Senhor. Então Jacó, ele teve a vida dele preservada. Quando ele viu Deus face a face mesmo, né? Como uma teofania, porque ele se arrependeu. O pecado dele foi preservado. Ele estava purificado. E por isso a vida dele foi preservada de fato, gente. Olha que tremendo. Mas eu quero que você vá além. Não precisa me responder agora, assunto de você anotar e ficar refletindo sobre isso. Lembra que eu falei para vocês que na Trindade cada um tem um papel, né? O Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá escrito na Bíblia, né? Deus Pai, ele tá no trono como sustentador. Ele ouve as orações que a gente faz no nome de Jesus. Mas aquele que faz a ponte, lembra a escada? A escada do sonho de Jacó? Esse é Jesus. Então, toda vez que você vê uma conexão entre o céu e a terra, é por Jesus, né? Na qual, através dessa escada que é Jesus, os anjos são autorizados, né, em fazer essa conexão também, a trabalhar em prol da humanidade. Mas toda manifestação divina que a gente tem é na pessoa de Jesus. Amém? Então, estudem sobre isso. Eu acho que é um assunto lindo de se refletir para a gente entender, né? Mais do caráter de Deus, especialmente no Velho Testamento, que às vezes é difícil da gente conseguir ver esse Deus de amor e esse Deus de misericórdia no Antigo Testamento também. E eu creio que esse pensamento aqui, essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, é uma das chaves que vai te fazer amar e olhar o Antigo Testamento com outros olhos. Tem um texto de Oséias que eu acho lindíssimo. Não sei se vocês tinham percebido, mas fala sobre Jacó, né? Até encontrei uma imagem que mais se assemelhava, né, com a figura de Jesus, de Jacó lutando com Jesus. Ficou um pouquinho cortada. O texto de Oséias, ele vai falar assim: sim, ele teve força sobre o anjo, teofania. Vocês vão ver, às vezes fala anjo, fala homem. E prevaleceu, chorou e suplicou. Olha isso! A gente não tem todos esses detalhes lá no livro de Gênesis. Ele prevaleceu, ele chorou, ele suplicou. Ele prevaleceu, gente. Que tremendo, que testemunho. Depois vocês podem pegar esse verso e irem ler o anterior também. Então, até vou ler aqui um trechinho do PDF que eu escrevi para vocês. Fala assim: quando a gente lê o relato bíblico, a gente consegue entender mais, né, o porquê dessa angústia de Jacó, por que que foi tão difícil para ele, por que que ele ficou tão assustado quando ele sentiu essa presença, né, este ser se aproximar dele. E por isso, né, a gente acabou voltando, né, relembrando tudo que ele tinha passado. E eu quero que vocês lembrem também que nessa luta que ele está passando, existe um papel do adversário, né? O adversário, ele é o acusador. Olha o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é de receber o pecador e conceder o perdão. Vai e não peques mais. Mas a postura do acusador é: você pecou? Você fez isso? Quem é você para falar alguma coisa? Quem é você para reclamar as promessas divinas?
Como que você quer ser aquele, né, a receber a promessa do céu se você fez tudo isso, fez tamanho pecado com seu pai, com seu irmão? Fico imaginando, né, todas as acusações que Satanás estava fazendo. E de fato, Jacó tinha pecado, de fato Jacó não merecia. Só que Jacó se arrependeu. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente é até duro com a gente mesma. Tipo assim, nossa, como que agora eu vou me chegar ao Senhor? Porque como que eu fiz isso? Como que eu errei naquilo, Senhor? E Satanás ali, ó, tentando te separar dessa conexão do céu, tentando tirar toda a sua força para você dobrar teu joelho e orar, apontando como se você não fosse merecedora da graça. Mas lembra, alcançar a graça aos olhos do Senhor é de fato um dom imerecido, mas é concedido a todos, é ofertado a todos. Todos aqueles que de fato têm um arrependimento genuíno. Então a gente precisa calar a voz do inimigo, virar a nossa cabeça. Ele é o acusador, mas em nome de Jesus, nós recebemos a defesa, nós recebemos o perdão. Amém? Amém. A palavra de Deus vai continuando contando pra gente, né? Até gosto muito dessa imagem, que depois dessa luta, depois que a gente não vê, depois disso que aconteceu, a gente não vê mais Jacó sofrendo, né? É como se depois ele ter recebido esse perdão do Senhor, ele ficasse com o coração dele em paz para seguir o que ele tinha que fazer. Toda aquela confiança que ele não tinha antes, parece que agora que ele fica tranquilo para de fato enfrentar o irmão dele, né? Como que confiando agora que Deus estava com ele. Deus tinha aparecido para ele, ele tinha visto Deus face a face. Ele tinha alcançado graça aos olhos do Senhor. Então o Senhor ia cuidar dessa situação dele com o irmão. E ele segue o caminho dele. A palavra de Deus vai falar que quando ele chega, olha que lindo, né? Esse encontro. A palavra fala que Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Gente, que encontro emocionante. Eu fico imaginando todo mundo ali, né, que estava acompanhando a angústia de Jacó, o sofrimento dele, vendo esse encontro, e eu fico imaginando, de fato, eles tocados com aquela cena. Que lindo, né? É algo de fato que veio do Senhor. Uma reconciliação de irmãos, uma reconciliação de família. É, olha só, Gênesis, né? Então vai falar pra gente no verso 10 que Jacó disse: Não, rogo-te, se agora encontrei graça aos seus olhos, então recebe meu presente da minha mão. Porque daí eles falam: Não, eu pego esse presente e falo: Não precisa, meu irmão tem o suficiente. Ele: Não, por favor, pega meu presente. Fica aquela briga de presente, né? Fala, não rogo-te, se agora encontrei graça aos teus olhos, então recebe o meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face como se tivesse visto a face de Deus, e tu tiveste contentamento comigo. Conseguiram pegar aqui? Gente, olha que lindo. Lembra que quando ele lutou com o Senhor, ele falou, eu vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. E ele orou ao Senhor para que, né? Ele esperava que ele encontrasse graças aos olhos do irmão dele. E de fato, quando ele vê o irmão dele, diz que quando ele olha para o irmão dele, ele relaciona isso como se ele tivesse visto a face de Deus. Daquele que dá um dom imerecido, aquele que oferece perdão de graça. Olha que lindo. Gente, esse é o dom do Senhor. Perdão, misericórdia, né? Tremendo, tremendo demais. Além dessa reflexão, né, que a gente trouxe puramente da história, do relato, tantas lições que a gente tem de dar perdão, de receber perdão de Deus, né? Para o último momento dessa aula, eu gostaria de trazer em reflexão alguns outros versos
que se referem ao povo de Deus nos últimos dias, próximo à volta de Jesus. A gente vai ouvir desse termo angústia de Jacó, em algumas outras partes da Bíblia. E a palavra de Deus nos conta, né, especialmente no estudo de Apocalipse, de Daniel, a gente vai ver que o povo de Deus, ele passa por uma perseguição. Eu sei que esse tema é um tema mais profundo. Algumas meninas entraram aqui depois a gente ter estudado Daniel e Apocalipse. Não fiquem preocupadas, assim, no sentido de se eu falar alguma coisa aqui que vocês ainda não viram, tá? Anotem suas dúvidas, me chamem no Whats, mas conforme a gente for passando, a gente vai retomando esses assuntos que a gente já viu. Inclusive, o livro de Apocalipse é um livro que eu creio que a gente precisa voltar para estudar, Daniel e Apocalipse. Então, pelo menos, tipo assim, depois de a gente estudar alguns outros livros, a gente volta nesses, pra gente ficar fera, tá bem? Daniel e Apocalipse. Então, mesmo que você não tenha visto, né? A gente vai voltar nisso, tá bom? Mas seguindo aqui, a palavra de Deus fala então que o povo do Senhor vai passar por uma grande perseguição. E o tempo que eles vão passar por isso, eles vão também sofrer uma grande angústia. E o texto que a gente vai ver falando sobre isso, especialmente, é o texto de Jeremias. A palavra de Deus fala assim: porque diz o Senhor, nós ouvimos uma voz de tremor, de medo e não de paz. Perguntai agora e vede se um homem entra em trabalho de parto com o filho? Por que razão eu vejo todo homem com suas mãos sobre os seus lombos, como uma mulher em trabalho de parto, e todas as faces se tornaram pálidas? Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele, e é o tempo de aflição de Jacó, mas dela ele será livrado. Ou seja, Jacó ele foi tirado da aflição, ele passou pela aflição, não passou? Ele passou. Ele teve uma luta com Deus, mas no final ele recebeu um livramento. Amém? Mas ele passou por uma aflição, ele passou por uma angústia. E o povo do Senhor vai passar também. Então, a história de Jacó, a gente tem que refletir que lições, o que que aconteceu, por que que ele sofreu, de fato, se perguntar qual que foi a angústia de Jacó. Então, a gente precisa entender por que da angústia. A angústia dele era porque ele tinha pecado contra o Senhor, estavam perseguindo ele, tentando tirar a vida dele, e ele não sabia se agora o Senhor tinha de fato perdoado ou não. Será que ele tinha ido longe demais? Será que o Senhor ia aceitar ele de novo? Será que ele era digno então de receber a promessa do Senhor? Ele se reconhece, na verdade, como é, uma pessoa que não é digna de receber nem a menor das misericórdias, mas ele clama, ele confia, ele luta com Deus. Então, essa é uma condição espiritual, tá bem? Porque o acusador tá ali, todo tempo. Você fez isso, você é aquilo, você não merece, você foi longe demais, o Senhor não vai te aceitar, né? E tantas outras lutas que esse povo vai estar passando no fim. É, Aqui eu vou falar bem brevemente, porque é um assunto bem mais profundo quando a gente estudou o tabernáculo, o santuário celestial e terrestre, tá? A gente tem 15 minutinhos para a gente finalizar o nosso estudo, mas eu não posso deixar de dar aquele a mais para quem já viu esse estudo, tá bom? Então vocês lembram que a gente falava que Jesus, no livro de Hebreus, ele tá fazendo esse processo de intercessão. Vai chegar o momento que ele vai terminar essa obra de intercessão, vai falar está feito no céu e vai voltar para os seus filhos, né, para resgatar a segunda volta de Jesus, ok? No momento que ele termina, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 22:11: aquele que é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Lembra desse texto? Então, vai chegar no momento que aquele que tiver escolhido deixar o Senhor, rejeitar o caminho do Senhor e seguir seu próprio entendimento, o Senhor vai falar então tá bom, essa é a sua decisão final.
E aí o Espírito Santo se retira, porque foi a decisão dessa pessoa. Aquela pessoa que fala assim: "Não, eu quero seguir com o Senhor, eu me arrependo dos meus pecados", né, na mesma posição de Jacó, né, de contrição, de humildade diante do Senhor. Então o Espírito Santo vai ser dado numa porção maior ainda para estes, tá. Mas imagina a condição espiritual do mundo, quando a maior parte da população perdeu todo o Espírito Santo, porque hoje o Espírito Santo ele ainda tá a pleitear e a lutar nos corações daqueles que mesmo que não aceitam o Senhor, entende? Que ainda não se converteram, mas o Espírito Santo tá lutando com eles. Então, imagina um momento que de fato o Espírito Santo ser retirado. O que que não vai acontecer? Porque a palavra de Deus nos fala que a casa ela não fica vazia. Se o Espírito Santo não está habitando, quem que vai habitar, né? Então, é, mas maior do que todas essas dificuldades, maior do que a condição espiritual que vai estar as pessoas e o mundo, o caos que vai estar instalado, a palavra de Deus fala que o povo de Deus vai ser livrado da aflição. Então, a gente tem que estar com os nossos olhos fixos em Jesus, que nem Pedro quando estava andando sobre as águas. Quando Pedro ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. A gente tem que estar com os olhos fixos em Jesus, porque por mais que seja em tempos de dificuldade, os que estão na frente, Deus é maior e Ele vai cuidar, Ele vai prover do que é necessário para o seu povo. Amém? Para finalizar, eu quero ler alguns versos com vocês, que está no livro de Isaías, capítulo 55, 55, versos 6. A palavra de Deus fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Olha só, então vai chegar um momento que não vai ser possível mais invocar o nome do Senhor. Não vai poder estar acessível a todos. Claro, aquele que aceitar o caminho do Senhor. Estão entendendo? Estão comigo aqui, né? Porque vai chegar um momento que toda decisão vai ser terminada. Lembra que eu falei para vocês que existe um selamento? Também no estudo de Apocalipse. Selamento do povo de Deus. Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um lado para o outro, e não acharão. E Mateus. Gente, vocês lembram também a parábola das 10 virgens? E depois vocês podem voltar lá para ler. As palavras, a parábola das 10 virgens fala assim que chegou um momento que a porta se fecha. E depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, nos abra. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Jacó, ele se sentiu indigno e pressionado, cheio de desesperança por Satanás. O povo de Deus também vai sentir isso. Jacó, ele sentiu temor e angústia. O povo de Deus também vai sentir temor e angústia. Jacó, ele foi perseguido de morte. Apocalipse fala que o povo de Deus também vai ser perseguido de morte. Aqueles que não receberem a marca da besta. Jacó se arrependeu e se apegou nas promessas de Deus, apesar das circunstâncias. Se apegou com todas as forças. O povo de Deus também vai fazer isso. Vai se apegar, buscar arrependimento. E vai se apegar nas promessas do Senhor com todas as forças também. Jacó não foi livrado de passar pela angústia e a perseguição, mas ele foi livrado dela. O povo de Deus, ele não vai ser livrado de passar por sofrimento. A gente vai passar sofrimento. No mundo, passarão por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o nosso Jesus. E na sua volta, ele vai chegar com grande poder, grande autoridade, com todos os anjos. E vai ser lindo. Vai ser um show para todo o universo.
o nosso Senhor vai voltar para resgatar os seus filhos e vai livrar todo aquele que permanecer fiel, todo aquele que permanecer em posição de humildade aos pés do Salvador. Que esse povo vai achar graça aos olhos de Deus. Amém? Amém. Mais 2 versos. A palavra de Deus fala assim: porque eu clamei e vós recusastes. Então clamarão a mim, mas não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. A palavra de Deus fala que o povo de Deus, aquele que ama o Senhor, o anjo dele acampa-se ao redor dele e os livra. Amém? Quando a gente se prostra em joelhos, há anjos ao nosso redor. Os anjos são enviados para nos guardar. Eles têm feito assim e eles farão nesse grande momento que vai vir. Por último, esse verso de Lucas, ele serve como uma promessa pra gente. Amém. Profunda, né, Rafa? Uma foto linda. Esse verso, ele fala assim: e Deus não fará justiça a seus escolhidos, que chamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Tá perguntando, por acaso o Senhor não vai fazer nada? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Depressa o Senhor fará justiça. Amém. Eu aguardo o dia em que o Senhor vai voltar, gente, nas nuvens do céu. Vai derrotar o inimigo. Vai acabar com todo pecado. Eu aguardo o dia em que eu serei transformada. De fato, que não vou ver mais essa natureza caída, essa natureza que é inclinada a fazer mal, a fazer aquilo que eu não quero fazer. Eu anseio por esse dia. O dia em que eu verei Jesus com os meus próprios olhos. E eu espero encontrar todas vocês lá. Pra gente finalmente fazer o encontro todas juntas. Perto de Jesus, perto do nosso amado. Que privilégio vai ser. Amém. 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 Quero fazer uma oração com vocês, tá bem? Paizinho querido que está nos céus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque tanto a gente tem para aprender com a história de Jacó, um homem falho, cheio de defeitos, mas que se apegou em tuas promessas, confiou, ó Pai, no Deus que tudo pode, no Deus que perdoa, num Deus que dá graça, Pai, e de graça. Pai, louvamos o teu nome. Louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá essa graça também. Mesmo nós não sendo merecedoras nem da menor das tuas misericórdias, Pai. Perdoa-nos, perdoa as nossas transgressões, Pai. Traga arrependimento genuíno, Pai. Por favor, muitas vezes a gente acha que, que tá tudo certo, que a nossa vida. Às vezes a gente é tentado achar, Pai. Tentado achar que somos um pouquinho merecedores. Pai, por favor, nos dê o teu Santo Espírito, que a gente possa ter esse discernimento, ó Pai, essa posição de humildade. Ó Pai, que a gente possa ver a nossa real condição, para que a gente entenda, Pai, que a força não vem da gente, não é pela luta do braço, Pai. Não é pela força dos nossos esforços, não é pelo o que eu faço, Pai, mas é pelo que tu fez. Pai, me ajude então, nos ajude até a fé que se apega nas promessas do Senhor, a fé que não deixa, Pai, de maneira alguma, os teus pés. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos, Pai. Nos deixe de pé naqueles dias que virão, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Esteja com seus filhos. Nos prepare para aquele tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Amém. Amém.
Alguém quer fazer algum comentário? Eu sei que você tá com um horário fechado. Depois eu vou mandar mensagem no privado. Eu fiquei com Ah, dúvida, tá bom? tá bem, pode mandar para mim no privado, gente. Rafa chegou um pouquinho depois, né, Rafa? Uhum, não tem problema, tá? E tem o PDF também. O PDF para vocês. Amém? Ah, a Ana tá na praia? Adorei esse filtro. Descobri do nada. Do nada. Do nada ela montou o filtro dela. Gente. Ai, gente. Meninas, que Deus abençoe vocês. Vocês estão sempre nas minhas orações. Que Deus possa fortalecer a fé de vocês, né? A gente tá aqui buscando ao Senhor, mas a gente não pode nunca esquecer que, por mais que a gente busca, por mais que a gente ora, a gente ainda é pecadora, isso não faz a gente santa. A gente tá num processo de santificação, né? No qual Deus ele vai limpando a gente aos pouquinhos, um degrau de cada vez. Mas se você cair, também lembra que a gente tem um Deus misericordioso, eu falo, né? Caiu, levantou, chacoalha a poeira, olha pro mestre, pede perdão, misericórdia, dobra o seu joelho, né, diante do Senhor. Ele vai te dar perdão, ele vai te Amém. receber, vai mudar seu nome. Amém. Por que tá rindo, amiga? Você, amiga, do nada. O fundo. Ai, gente. Não, só um pequeno comentário, amiga. Que Sim, você falou do arrependimento de Jacó, né? Eu até escrevi no chat. É diferente do irmão, né? Que chorou de remorso. Lembrei sim. disso. Lá, né? Que a gente, do estudo que a gente fez. Que Jacó realmente se arrependeu. Um arrependimento genuíno. E o irmão não. Achei forte. É verdade. Nossa, muito boa a comparação. Né, Até amiga? aquele verso de Hebreus, né? Porque olha só, ainda ele fala assim que ele não alcançou, mesmo que com lágrimas o buscou. E aqui fala que Jacó também Também chorou chorou. e suplicou. Qual foi a diferença? O arrependimento é genuíno, né? Muito forte. Achei assim. Quando eu estava falando isso, eu até escrevi, veio isso, sabe? A diferença, né? De um arrependimento verdadeiro do não. Por isso que eu falo muito para as pessoas, lágrima não quer dizer nada. Hoje, quando eu vejo alguém chorando, ai, Senhor, não são as lágrimas, sabe? Às vezes é É, só a emoção da música, sabe? exatamente, é. Entendeu? Realmente e muitas vezes é só o Senhor que vai conseguir também entender se é um arrependimento ou não, porque nossos olhos são sempre falhos. Nossos olhos são humanos, são carnais, então às vezes a gente quer olhar com os nossos olhos algo que só Deus vai ver, né? Tanto que, Uhum. né, quando né, Deus escolhe Davi, né? Ele fala, uma passagem que ele fala, Deus, ele olha o coração, não olha com os olhos, né, do homem. Então isso é só o É. Senhor. Samuel falar esse aqui, né? É, Esse aqui não. Muito entendeu? bom. Senão você está olhando com seus olhos, Samuel. É, Sim. é forte. Pode falar, Aline. Sereia. Eu vi uma aula outro dia falando sobre essa questão do perdão. Às vezes as pessoas pedem perdão só para ter um livramento de Deus, sabe? Para aquilo não Verdade. sobrecair sobre ela. Mas é o que a Ana estava falando, sobre o perdão genuíno mesmo, de você se arrepender da iniquidade do pecado. Aí ele Sim. também tá com filtro? Pessoa séria, Imitona. tem vários. Tem vários, tô amando isso aqui, gente. Como é Gente, eu tô surpresa que vocês estão descobrindo agora. Eu descobri que eu não agora. sabia? Pode Olha, olha falar, aqui. Rafa. Vamos fazer um secreto, vou botar foco. Já descobriram os filtros aí, meninas? Já? Eu ainda não descobri, não. Mas não é isso que eu queria falar, não. O que eu queria falar é que desse perdão que você falou, Tawane, dos irmãos que se encontraram, obrigada, foi realmente assim genuíno da parte de Esaú, depois de tudo que ele passou, porque no início não foi um perdão genuíno.
É isso que eu queria saber, se quando ele viu Jacó, depois de anos, se realmente ele sentiu, assim, No- a falta de irmão, de se perdoar verdadeiramente de coração. então, no primeiro momento que a Bíblia fala que ele não alcançou o perdão, mesmo que com lágrimas o buscou, o arrependimento, né? Ele não alcançou o arrependimento, mesmo que com lágrimas o buscou, ele não estava querendo perdoar o irmão. Ele estava chorando pela bênção perdida. Sim, a gente comentou sobre isso, né? A gente É, até fez uma questão das só que lágrimas. aqui. Isso. Só que aqui nessa segunda vez, ele tá falando, ele tá perdoando de fato o irmão. Então ele perdoa o irmão de coração. Porque a palavra de Deus fala, né? Você vê a frase de Jacó, porque eu vi a sua face como eu vi a face de Deus. E lembra que a gente falou do achar graça aos seus olhos? O áudio da Rafa tá ligado? Eu acho Eu que não tô tá. escutando a Tawane. Ah, tá. Então, vou repetir rapidinho. No caso, né? Então, quando Jacó encontra Esaú, ele fala assim que olhou para Esaú como tivesse visto a face de Deus, né? E ele viu a face de Deus de fato. E na face de Deus ele encontrou a graça, né? Que é aquele dom imerecido, perdão que ele não merecia. E quando ele vê o irmão dele, ele fala assim: olha, eu via o meu irmão, a face do meu irmão, como se eu tivesse visto a face de Deus, porque ele também encontrou do irmão o mesmo que ele recebeu de Deus, uma graça, né? Algo que ele não merecia. Então, de fato, ali foi genuíno. Pena que Esaú, ele dá esse perdão pro irmão, genuíno, né? Porém, ele não tem isso com o Senhor dele. Bom, ele perdoa, mas ele não busca o perdão de Deus. Então, esse que é o triste, né? Infelizmente. Sim, muito triste. Uma última questão, rapidamente. Quando você falou que na segunda vinda de Jesus, o Espírito Santo já não vai mais estar com as pessoas. Hum, Então, né, não sei se eu estou certa disso, né? Então, às vezes a gente reproduz os textos sem realmente ter lido. O uhum. Espírito Santo convence o homem do pecado. É ele que sensibiliza o coração do homem. É isso? A gente Ele fala te da convence do palavra, pecado e de juízo. Sim. a gente evangeliza, fala da palavra de Deus, mas o Espírito Santo que vai atuar, se a pessoa permitir, e convencer a pessoa do pecado. Então, se o Sim. Espírito Santo não vai estar mais aqui, realmente é um vazio de verdade. Eu estou pensando que é desesperador para quem vai ficar, porque não vai ter esse vazio completo por Deus, não vai ter essa parte de ser consolado, de falar, de ouvir, de sentir a presença de Deus, não vai ter nada. Por isso Uhum. que não vai ser ouvido, porque não é um tempo que vai buscar e vai achar. Me impactou muito quando você falou essa parte do Espírito Sim, Santo. Fiquei sim, muito. Rafa. Exatamente. É que eu sei que existem, né, linhas de é, do ah, acontece antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, que horas que acontece o arrebatamento? Tem várias questões assim. Tanto que eu quero trazer de novo esses textos para vocês verem na Bíblia, no exato momento que acontece, né? Então, é um assunto bem interessante, bem mais profundo para a gente estar conversando. Mas esse momento que o Espírito Santo ele é retirado, né, do resto do povo, que a porta se fecha, é muito pertinho de Jesus voltar, né? E eu achei muito legal essa reflexão, porque você de fato ficou pensando qual é a condição que vai estar o mundo. Porque se a gente vê um ato de bondade, de generosidade hoje de um descrente, ainda assim é fruto do Espírito Santo, né? Agora você imagina uma pessoa, mais da metade do mundo, dominadas por espíritos malignos. Não, é desesperador, né? E essa imagem que eu vi, né, dos anjos acampados,
quando eu tô orando aqui em casa, eu e minha mãe, a gente sempre ora antes pedindo a Deus para acampar os anjos ao nosso redor. Que nada Uhum. interfira na nossa oração. Porque é uma batalha espiritual que acontece quando você está em oração. E essa imagem, assim, fez eu visualizar mesmo de como Deus nos protege quando a gente está ali no momento de oração. Imaginando principalmente de madrugada, quando Deus nos acorda para orar de madrugada. É E aí, de verdade. repente, já teve a primeira vinda, as pessoas não foram, aí vai ter a segunda chance. Não vão ter anjos protegendo e as pessoas clamando e sem ouvir uma resposta. Não vai ter Espírito Santo ocupando espaço no coração, consolando, falando. Não Você vai ter falou não nada. vai ter anjos? Não, eu estou falando anjos protegendo durante a oração. Vai ter. Anjos do Senhor, ele vai deixar os anjos na terra? Claro, claro. Os anjos do Senhor não vão abandonar o povo do Senhor. É que, Rafa, Para a guerra, para guerrear. o povo do Senhor. Nossa, eu tô vendo aqui que vai para uma linha bem mais. Eu já tô entendendo aonde que tá a questão aqui. Mas o povo não vai ser deixado só, Rafa. Não vai ser deixado só. Depois eu vou te mandar no privado, aí a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Acho que é uma conversa que vai render mais, por isso que falei, eu vou te chamar no privado, porque um ótimo assunto. Pode falar, Lari. Tem aquela parte, né, que fala que 10.000 cairão à tua direita, mas tu não será atingido, né, e que Deus também proverá o alimento, né, então você vê Deus com o povo. Seu pão e sua água serão certos. Lembra, gente, vou colocar mais uma peça no quebra-cabeça. Lembra que a gente falou que no texto de Mateus capítulo 24, se eu não me engano, Jesus disse: aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Que ele falava de uma profecia dupla. Ele fala tanto da época que ia invadir Jerusalém, como ele mescla com os acontecimentos dos fins dos tempos. Vocês vão perceber isso quando lê o Mateus 24. Então, nesse momento, o povo vai fugir. Vai fugir para onde? Para os montes? Significa o quê? Para os lugares mais retirados da terra. Eles vão sair das cidades e vão fugir, mas existe a promessa de que o pão e a água serão dados. Serão dados por quem? Os anjos vão estar ministrando e vão estar mais ativamente trabalhando em prol da humanidade. Gente, se não fosse pela proteção dos anjos, o povo de Deus não ia resistir.